Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo eu resgatei um vídeo que eu fiz em 2018 num evento chamado Conacob, aonde eu falei um pouquinho da cobrança, como cobrar, quais os desafios da cobrança. É um vídeo aí de uns 40 minutos, onde eu também usei uma apresentação, né, mostrando alguns slides, e eu acabei resgatando esse vídeo, achei interessante também deixar no meu canal. Então é isso aí, acompanha aí, grande abraço. Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Eduardo Tambellini. É um prazer estar aqui com vocês hoje nesse evento da Conacob para falar um pouquinho sobre cobrança. Bom, vamos lá? Vamos começar? O meu tema vai falar um pouquinho sobre a inadimplência de hoje. Como cobrar, por que cobrar, tá bom? Vamos lá e vamos ver se a gente consegue ter uma conversa legal aqui. Eu espero que seja um momento aí importante para todos vocês. Bom, vamos lá. A cobrança de hoje, né? O que a gente pode falar? É muito difícil ou até impossível falar de cobrança sem antes a gente entender como é que ela veio do crédito. A cobrança depende do crédito, né? Então é muito importante a gente entender qual foi o tamanho, o caminho da evolução do crédito no Brasil. Vamos dar uma olhadinha um pouquinho? Esse aqui é um quadro que traz um crescimento, são dados do Banco Central, eu tirei aqui do nosso site Risk Trends, da GoOn, e ele mostra aqui um crescimento de março de 2007 até julho de 2018 de 262%. Esse valor é o valor da carteira, né? O saldo das operações de crédito, a pessoa física, recursos livres, ou seja, o que a gente está acostumado a ver aí no mercado, cartões de crédito, empréstimos pessoais, tudo isso. Então, a primeira coisa que eu queria destacar para vocês é que a cobrança hoje, ela não pode ser tratada da forma como a gente tratava antigamente. Por quê? Porque o movimento do crédito é outro. A gente tem uma situação muito diferente, né? E qual que é esse cenário? A gente tem uma oferta de crédito muito mais acessível, milhões de novos consumidores no mercado de crédito, as decisões de crédito são muito mais rápidas, né? Então hoje em dia você faz um empréstimo, inclusive, por exemplo, pela internet, com uma facilidade muito grande em cerca de minutos. A gente teve novos produtos de crédito, né, ingressando nesse mercado. A gente viveu aí nesse período um crescimento brusco do cenário de cartões de crédito, e não apenas cartões de crédito bandeirado, mas cartões de crédito chamados private labels, que são cartões de uma bandeira privada, ou seja, o cartão da loja X, loja Y, aceito na farmácia X, no supermercado Y, enfim, toda essa gama de cartões de crédito. Hoje em dia é difícil você encontrar uma pessoa que não tenha pelo menos um cartão de crédito, pelo menos sendo um private label na carteira. E o crédito consignado, que sem dúvida foi uma das linhas de crédito que mais cresceu, é hoje a maior linha de crédito para pessoa física em termos de carteira, né, devido ao risco menor. O crédito consignado, todos sabem, ele é debitado da folha de pagamento, então o risco de inadimplência acaba sendo muito menor. A gente viveu também um alongamento de prazos, né? Então financiamentos muito rápidos passaram a ter prazos maiores, foi muito incentivado financiamentos de veículos, o próprio crédito consignado tem aí pagamentos muitas vezes em até 60 meses, então a gente teve um prazo mais longo, o que caracteriza uma parcela menor, que caiba mais no bolso da população. Porém, o que faltou nesses anos todos, né? O Brasil é um país ainda muito engatinhando ainda no crédito, né? Por mais que a gente tenha vivido esse crescimento extraordinário, o volume de pessoas que entendem efetivamente o que significa o crédito é muito pequeno, ou seja, faltou aquela base de educação financeira. Nos Estados Unidos, uma criança de 5 anos entende o que é crédito.
Lá a visão de crédito é muito mais ampla. A criança já sabe que, por exemplo, a casa dela está hipotecada, porque, por exemplo, o pai acabou pegando um valor para abrir um negócio, né? Então o crédito é muito mais presente na vida das pessoas. O Brasil ainda precisa de mais tempo para conseguir se desenvolver nesse sentido e, é claro, a educação financeira ela é essencial em qualquer negócio. Bom, o cenário de crédito gerou aí todo o processo de inadimplência. A gente vive um momento de inadimplência em alta. Esses indicadores que eu estou mostrando agora são indicadores chamados over 90, ou seja, é o percentual da minha carteira acima de 90 dias de atraso em relação à minha carteira como um todo, né? Mais uma vez a fonte é lá do Risk Trends da Go-On e números do Banco Central. E a gente vem acompanhando o quanto que o fator inadimplência vem sendo destacado no mercado, né? Até virou plataforma política, né? Onde alguns candidatos já começam a falar que vão limpar o nome, vão ajudar o endividado a tirar seu nome do SPC. Enfim, a gente vive um momento realmente com uma inadimplência muito alta. Quando a gente olha esses gráficos, né, que tratam aqui o crédito pessoal e o cartão de crédito, a gente pode perceber que o mês de julho de 2018, esse momento que estamos, ele não é o maior nível histórico. A gente teve aí em meados de 2015, 16, o pico da inadimplência, só que a gente está olhando aqui a inadimplência apenas de financeiras, ou seja, as empresas que reportam ao Banco Central. Quando um birô de crédito fala que existem 63 milhões de inadimplentes, a gente está falando, na verdade, não apenas de inadimplentes que possuem dívidas com bancos, inadimplentes que possuem dívidas com empresas de telefonia, empresas de água, energia, enfim, todo o mercado acaba sendo percebido pelo birô de crédito diferente desses indicadores que são do Banco Central. Mas é fato que a gente vive um momento de inadimplência muito maior. E aí começa aquela primeira pergunta, então, por que eu cobro, né? Como eu vou cobrar? Por que eu tenho que cobrar efetivamente? E como é que eu faço essa cobrança? Bom, vamos lá. Eu acho que a primeira coisa é entender, né? O que é cobrar. Eu vejo muito no mercado que as pessoas elas sentem um medo de falar em cobrança. Meu Deus, cobrar, nossa, mas isso é uma coisa difícil, é uma coisa chata de se fazer. E aí a primeira questão é, bom, vamos entender o que é cobrar. Cobrar é o ato ou o efeito de cobrar. Então ele procede a cobranças de dívidas, né, readquirir, alcançar, recuperar. Então assim ele tem a ver exatamente com algo que foi contratado, algo que foi oferecido e agora ele precisa ter o retorno, né? E com isso a gente quebra aquela primeira coisa de que, meu Deus, cobrar é feio, cobrar é meio chato. Não, não é chato. Cobrar é fazer com que aquele dinheiro, aquele bem que eu financiei, ele seja pago. Então não tem nada de errado com a palavra cobrança em si, né? Porém, o que a gente vive? A gente vive um momento onde a recuperação ela não pode significar apenas a recuperação do valor financeiro. Recuperar o dinheiro é óbvio, é importantíssimo. Uma venda ela só está completa a partir do momento que o cliente vai lá e paga. Mas o que a gente está vivendo? A gente está vivendo um momento onde o mais importante neste momento é recuperar o cliente. Quando a gente recupera um cliente, né, a gente vai lá e resgata ele, a gente está recuperando a dignidade de um consumidor. Até porque o crédito ele tem a ver com um sonho, né? Por que uma pessoa vai lá e compra uma televisão de 50 polegadas? Poxa, ela quer se integrar. O meu amigo tem, o meu vizinho tem, o meu primo tem, meu cunhado tem. Eu quero ter uma televisão. Então isso é um sonho. Quando a pessoa vai buscar crédito, ela não está simplesmente buscando crédito por buscar. Tem algo por trás disso. Então quando essa pessoa fica inadimplente, o papel da cobrança ele tem que ser o de ajudar ela a recuperar o seu momento adimplente, naquele momento onde ele era muito bem visto, né? O cliente, quando chega na área de crédito, ele é percebido e tratado como rei. A hora que ele chega inadimplente, ele parece que está
num momento onde ninguém quer falar com ele direito. E é isso que a gente tem que ir mudando no período que a gente vai entendendo cada vez mais como é o processo de cobrança. Eu vou falar um pouquinho sobre um conceito, né? A gente usa isso aqui dentro da Go um pouquinho diferente, mas esse conceito é o conceito do ciclo do crédito, né? Tudo começa no propósito, ou seja, no planejamento daquele produto, depois da iniciação ao crédito, a parte de manutenção, e a gente tem um momento lá que o cliente pode ficar inadimplente. E nesse momento, qual é a forma que a gente tem que perceber e ter destaque? Eu preciso ter a capacidade de empoderar esse meu cliente. Ou seja, eu preciso capacitar ele a pagar o meu contrato, o meu empréstimo, o meu cartão, a minha dívida. Tá? Então, o momento da cobrança, quando a gente está inserido no ciclo de crédito, a gente tem que ter esse destaque em buscar a recuperação do cliente. E, de novo, não só mais a recuperação do numerário do financeiro. E aí, qual que é o propósito dessa recuperação? Né? Para que eu faço cobrança? A cobrança só existe a partir do crédito, eu já falei isso. Né? Você conceder um crédito, ele tem que ser pago. Né? Então, se ele existiu, a cobrança ela é devida. Né? Não tem coisa feia de se fazer, não é negativo se fazer cobrança. Ela partiu de um crédito. Né? A não ser que a gente esteja falando de uma situação onde o cliente fala, não fui eu que fiz esse pedido, isso é fraude. Aí é diferente, isso já não é mais cobrança. Né? Então ela vem de um crédito. E aí, por que eu devo cobrar? A cobrança também é um importante canal de relacionamento. Cobrar, falar com o cliente, é a forma de você se relacionar com ele. Né? E aí eu preciso muito entender o porquê do atraso. Quando eu entendo por que aquele cliente está me devendo, por que ele está atrasado, eu sei o que eu posso oferecer para ele. Vamos aqui dar alguns exemplos. Eu estou ligando para um cliente, ele vira e fala, eu esqueci de pagar minha conta. Poxa, se ele esqueceu e agora a gente está falando nisso, ótimo, lembrou, eu não preciso oferecer nada, talvez eu precise só mandar um boleto atualizado, um código de barras atualizado, mas ok, ele esqueceu, estamos lembrando, ponto final. Agora, se eu pergunto por que da cobrança e o cliente fala, eu estou desempregado, eu estou passando por um problema de saúde muito grave, o que você já vai ter que oferecer para esse cliente? Você vai ter que oferecer uma alternativa, um plano de parcelamento. Então, por isso eu insisto sempre em dizer, é muito importante que a gente entenda o porquê do atraso. Essa pergunta vai direcionar o caminho que a gente vai seguir dali para frente. E assim, o cliente, na maioria das vezes, ele precisa de direção. Eu costumo sempre perguntar, agora eu não vou poder fazer essa pergunta no sentido de ver as pessoas respondendo, mas eu costumo sempre perguntar nas palestras quem que já foi inadimplente. E aí eu levanto a mão. Eu já fui inadimplente, né? A gente passa por momentos na vida da gente onde a gente acaba passando por algumas dificuldades. E quando você está inadimplente, existe uma coisa muito forte. Você não quer falar com muita gente, você não quer dividir essa angústia com muita gente, né? Você se sente envergonhado. Né? Então, a cobrança ela tem um papel muito importante, né? Porque o inadimplente, e eu costumo isso dizer muito, o brasileiro tem sempre aquela filosofia de que dias melhores virão. Então, amanhã eu vou resolver esse problema. Amanhã minha vida vai melhorar. Amanhã eu vou ter uma renda diferenciada, uma renda extra. Mas isso está muito na esperança, na fé do povo brasileiro. Muitas vezes isso não é concreto, não é planejado. E aí é que está. Né? A cobrança ela tem que ter esse propósito de auxiliar com propostas, planos de pagamento, planos de repactuamento de dívida e às vezes até só lembrar do vencimento, como eu dei o exemplo. Tá? Então é muito importante que a gente entenda que o cara do outro lado da linha, o inadimplente, muitas vezes ele acha que amanhã a situação dele vai estar resolvida. A gente precisa não criar uma situação negativa no sentido de falar, meu amigo, você está louco? Nada vai ser resolvido. Mas no sentido de expor para ele que a gente está aqui para ajudar, não para atrapalhar, não para incomodar. E aí, esse é um negócio interessante que a gente sempre costuma falar que existem algumas verdades sobre a recuperação de crédito.
Primeira dela é cobrança, não é uma palavra que ninguém gosta, né? Se você for falar, puxa vida, a minha mulher está me cobrando porque eu não estou muito, porque eu estou trabalhando demais. É negativo, não é? A cobrança, a minha mulher está me cobrando, ou a minha mãe está me cobrando que eu não vou vê-la faz tempo. Cobrança é um negócio que ninguém gosta. Então, é mais importante a gente pensar que recuperação, sim, é a palavra e é o futuro desse negócio. E aí é importante dizer, recuperação não é o fim do processo, é o reinício. Quando eu entendo a recuperação, quando eu entendo por que o cliente ficou inadimplente, eu posso entender problemas dentro do meu produto. Puxa, eu estou dando crédito para um perfil que aparentemente era bom, mas não está sendo. Então talvez eu tenha que mudar a minha chave lá no crédito, né? E aí algumas outras coisas. Nem a melhor organização de recuperação ela é capaz de controlar carteiras mal planejadas. Ou seja, se eu dei um crédito mal, se eu coloquei lá um limite, por exemplo, que esse cliente no fundo não tem capacidade de honrar, não tem jeito, não é a cobrança que vai resolver esse problema. Eu costumo dizer que isso não é uma muleta, né, para o gestor de cobrança, ele tem que fazer seu papel, mas isso é uma verdade. Não adianta se for tudo fraude, se for tudo crédito mal concedido, não é a cobrança que vai salvar, né? Então, recuperação, cobrança, depende de todo o ciclo do crédito, depende da parte de iniciação, do planejamento do produto, depende da manutenção, e, enfim, ele é um conjunto, ele não depende só no momento da cobrança. E a gente tem que olhar a recuperação como um negócio lucrativo, né? Ele é um investimento, ele não é uma despesa. Eu já trabalhei em empresas que a linha de despesas de cobrança, por exemplo, para empresas de cobrança terceirizada, ela era vista como uma despesa. Meu diretor me chamava e falava, a linha aqui está aumentando, a gente está gastando muito com comissão de empresas de cobrança. E aí o que aconteceu? Eu falei, não, realmente, a gente está gastando mais porque a gente está recuperando mais. Não, mas não pode ser. Pode, tem que ser. Então, uma coisa não está desencontrada da outra, né? Ela tem que ser um negócio lucrativo. Se eu estou recebendo mais, eu posso gastar um pouco mais. Ela tem que ser uma balança, né? Onde os gastos com recuperação não podem ser maiores do que o que a gente vai recuperar, né? E um outro fator, né? Por último, mas não menos importante, é assim, o inadimplente, na sua grande maioria, não é um picareta, ele precisa de ajuda. Ele não é o cara que está fazendo isso de maldade, está fazendo isso de propósito. Ele realmente precisa de uma direção. E a cobrança tem esse papel. Durante alguns anos atrás, vira e mexe chega alguma lei no Congresso, lei municipal, e eu me lembro de uma delas que foi onde um deputado dizia que a cobrança ela só tem que ser, ela não pode ser feita nos horários, só pode ser feita nos horários comerciais, né? O que é um horário comercial? Se eu trabalho da meia-noite às 8 da manhã, o meu horário de descanso é de tarde, de manhã. Então, essa coisa de você estabelecer horários, e que muita legislação acaba fazendo isso, limitando um horário de negociação, de ligações de cobrança, das 8 às 20 horas, de segunda a sexta, de sábado, das 9 às 14, por exemplo, em algumas regiões, é óbvio, tem o objetivo de regular, mas definitivamente tem uma pergunta muito importante antes de você começar a falar com o cliente. O senhor pode falar no momento? Poxa, gente, quando a gente liga para alguém num celular, a primeira pergunta que a gente faz qual é? Oi, você pode falar? É óbvio, se a pessoa falar que pode falar, acabou, ela está abrindo as portas para você, né? E, de novo, existem regulamentos, regulamentações, leis específicas, mas o mais importante é entender se aquele momento é o momento ideal para o cliente. Porque, como eu disse, às 9 da manhã pode ser a hora que ele foi para a cama, e ele está dormindo porque ele saiu de um turno de madrugada, ok? Vamos lá, e a inadimplência, ela tem causas, né? Ela pode ter sido causada por um planejamento de produto deficiente. Putz, eu errei, eu fui dar crédito lá naquela região, achando que ela ia ser igual a outra. Putz, eu me dei mal, aquele perfil ali daquela região é diferente, são clientes específicos e eu deveria ter tomado mais cuidado.
Ela pode vir de uma concessão deficiente, a minha política de crédito, ou, por exemplo, acredito que muitos de vocês devam ter ido fazer uma compra a crédito alguma vez na vida e vocês estavam num momento onde vocês estavam ou com um cargo recente ou com uma moradia recente, né? E aí quando o atendente estava lá preenchendo tua ficha de crédito, ele perguntou quanto tempo de residência, aí você falou 3 meses. Aí ele virou e falou assim, não, vou colocar 1 ano aqui, porque senão não aprova no crédito. Então, informações deficientes, informações erradas, resultam numa aprovação de crédito que não seja a ideal. Eu posso ter tido também uma manutenção não muito eficiente. Quer dizer, eu aprovei o cliente, ele foi lá, foi se endividando, vi que ele continuava usando um limite grande, não fiz nada nesse momento, quando eu vi ele já entrou em cobrança. Então eu posso ter tido um momento desse. Eu posso ter também a deterioração do ambiente, né? Eu tenho o cenário econômico, a gente está vivendo uma crise de confiança muito grande, né? Uma crise política e uma crise de economia. Então eu posso ter um ambiente que deteriorou, puxa vida, aconteceu realmente um momento onde eu estou com um grande volume de inadimplência, por N situações. Ou eu posso ter inadimplência natural, puxa, tive um problema, perdi o emprego, estou com um valor a mais para pagar esse mês, enfim. Mais uma vez, é importante a gente entender qual é a causa para, a partir daí, direcionar a recuperação e direcionar as ações de cobrança. Vamos lá. Para que cobrar? Acho que ficou claro, a gente já sabe, a gente tem que cobrar. Mas como eu cobro, né? Como é que eu faço essa cobrança? E aí a primeira coisa, né, que eu acho que é importante dizer é de acordo com a lei. A gente tem que seguir a legislação que está norteando nosso produto, nosso valor, enfim, a legislação que está norteando a nossa categoria. Por exemplo, se eu sou uma empresa de telecomunicações, eu não posso fazer negativação lá nos órgãos de proteção ao crédito com 30 dias. Eu tenho que esperar o bloqueio parcial, o bloqueio total, o cancelamento e só após eu posso negativar. Então, além das leis que são, por exemplo, como eu listei aqui, a do Código de Defesa do Consumidor, existem legislações locais e existem legislações de nicho. Então, telecom, utilities, água, luz, enfim, tudo isso. O que é importante a gente conhecer dentro do Código de Defesa do Consumidor? 2 artigos importantes, né? O artigo 42 e o 71. Artigo 42 fala o seguinte: na cobrança de débito, o consumidor inadimplente não será exposto ao ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Vamos lá, gente. Eu posso ligar para a casa do cidadão e atendeu a sogra dele. Eu posso dizer lá, por favor, eu queria falar com o João. Aí ela me pergunta, de onde é? Aqui é do departamento de cobrança. Eu posso fazer isso? Não, eu não posso. Eu não posso falar que esse cliente está inadimplente para uma pessoa que não seja ele, porque isso caracteriza eu estar expondo esse cliente, né? Tudo bem que eu acho que a cobrança via sogra seria muito eficiente, mas não pode, gente, infelizmente. E aí eu queria pegar um outro pontinho aqui, a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Ora, mas eu tenho lá meu script de telefonia que fala lá, senhor, caso o senhor não efetue o pagamento, seu nome será enviado para o SPC. O que ele pode dizer para mim? Você está me ameaçando? E aí eu estou realmente entrando no artigo 42. Qual que é a resposta nesse caso? Não, senhor, de maneira nenhuma. Isso não é uma ameaça, eu estou apenas lhe informando quais são os trâmites que vão ocorrer caso o senhor não faça o pagamento. Então, tudo tem uma forma de falar e uma forma de sair disso. Artigo 71. Utilizar da cobrança de dívidas de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmação falsas, incorretas ou enganosas e qualquer outro procedimento que exponha o consumidor injustificadamente ao ridículo ou interfira no seu trabalho, descanso ou lazer. Vamos lá, gente. Eu não posso ligar no trabalho, eu não posso ligar no descanso, eu não posso ligar no lazer. Sobra o quê? Gente, de novo, naquele momento,
eu preciso entender se ele pode falar. Quando eu falo de interferir no trabalho, se essa pessoa virar e falar para mim, eu estou trabalhando, eu não posso falar sobre isso, e eu insisto, eu falo que eu quero dizer, que eu quero negociar, aí eu estou sendo indevido, eu estou forçando a barra. Agora, se eu estou ligando no trabalho dele, ele pode me atender, ele está receptivo a conversar, gente, de novo, não tem problema. É ele que está me dando o tom dessa situação. Bom, então, primeiramente, de acordo com a lei. E depois? Depois, como eu falei, o inadimplente hoje, ele mudou. O perfil desse consumidor mudou muito. Você imagine que antigamente cartão de crédito era para gente que tinha dinheiro, para gente que tinha conta em banco. Hoje em dia, cartão de crédito é oferecido cada vez mais. O nível de bancarização nem é tamanho, mas o cara às vezes tem um private label de uma loja de departamento, uma loja de roupas, um cartão de crédito de uma farmácia lá que ele pode comprar medicamentos, de um supermercado. Então, assim, o acesso ao crédito cresceu muito. A gente não ensinou a esse pessoal todo o que era crédito. Então, a gente precisa entender que o perfil do inadimplente mudou e mudou bastante. Eu tenho um exemplo que eu conto sempre, que me contaram num treinamento que eu estava dando, né? Era um cartão de crédito, né? E aí a menina estava fazendo uma cobrança, era uma senhora de idade, e aí ela estava conversando com a senhora e a senhora virou para ela e disse: minha filha, mas eu não entendo, eu faço esse pagamento todo mês certinho no dia do vencimento. Como é que esse dinheiro não para de crescer, essa minha dívida não para de crescer? A menina falou, só um minuto, senhora, então deixa eu entender aqui. Quando ela foi ver, realmente, a senhorinha ela pagava todo mês no dia do vencimento, só que ela fazia o pagamento do valor mínimo. E aí ela falou, senhora, ok, realmente a senhora está pagando em dia, mas a senhora está pagando o valor mínimo. Aí a senhora disse para ela, ué, minha filha, mas não pode? No cartão de crédito, lá na fatura, está escrito, escolha entre o valor total e o mínimo. Eu escolhi o mínimo. Gente, isso não é mentira, isso é verdade, né? Ou seja, por aí a gente entende como é a dificuldade das pessoas entender o que é crédito, quanto ela paga, o que é juros, o que é pagamento mínimo, o que é crédito rotativo. E o cartão de crédito hoje praticamente é o maior produto de crédito depois do crédito consignado, mas ele é um volume de carteira também muito grande, é o segundo maior produto do Brasil em termos de carteira de crédito, tá? Então você imagina a dificuldade de uma pessoa que não sabe o que é um crédito rotativo, que é um limite de crédito. Legal? Bom, entendendo também o que causou o atraso, né? Aqui é uma pesquisa interessante, foi feita em 2017, né, pelo Instituto Ingeoc e pelo Cantarino Brasileiro, que mostrava o quê? Né, o motivo do não pagamento de contas em dia. Né? A grande maioria aqui, 52% das pessoas, indicaram que elas não pagaram porque elas tiveram uma perda de renda na família ou estão desempregados. Se a gente juntar com o segundo motivo, a gente tem aí 84% basicamente do pessoal que fala entre problema de renda e um problema inesperado, que pode ser o próprio desemprego, uma própria queda de renda, uma dívida inesperada que surgiu aí de repente. Então, por isso a gente tem que entender, esse inadimplente, ele não é um cara que está com má vontade, ele não está querendo se aproveitar da situação, ele precisa de ajuda e precisa de direção. Mas então, gente, cobrar faz a diferença? Eu tenho uma história também para contar para vocês. Eu, quando tinha 25 anos, foi minha primeira experiência de gerente, né? E eu era gerente da Fininvest. Naquela época que a Fininvest passava no Faustão, quem disse que não dá, na Fininvest dá. E eu tinha em São Paulo, eu era responsável pela central de São Paulo, eu tinha em São Paulo 250 operadores, tá? Um volume muito grande, existiam mais 3 centrais, a minha era uma das maiores. E naquele momento, eu, com 25 anos, ainda com pouca experiência, cara, eu olhava aquilo às vezes e perguntava, mas cara, será que faz diferença mesmo essa galera toda cobrando? Essa galera toda ligando pro povo para fazer cobrança? Será que isso dá efeito? É isso que faz a diferença?
E aí hoje eu posso dizer para vocês, com toda a convicção, faz e faz muita diferença. Eu já vivi muitos momentos onde a gente conhecendo empresas que tiveram problemas de sistema, problemas de migração, e que ficaram 3 meses sem fazer uma ação de cobrança. Adivinha o que aconteceu? A inadimplência explodiu. Então cobrar é efetivamente necessário, né? E trabalhar essa recuperação do débito é essencial, mas só cobrar por cobrar não é o bastante. De novo, recuperar o crédito é a arte, né? E a gente tem que fazer isso de forma profissional. Juntar aquele bolo de títulos, de clientes em atraso, sair cobrando sem nenhuma segmentação é o prenúncio do insucesso. Então a gente tem que entender, né, que a carteira ela tem que ser separada, ela tem que ser trabalhada o quanto antes, ela tem que ser trabalhada por perfis separados. Tem gente que eu não preciso ligar com 5 dias, porque ele sempre paga com 30. Tem gente que eu vou precisar ligar com 2, porque esse cara já não vai me pagar. Segmentar essas carteiras, entender quem cobrar primeiro, é um dos desafios e é uma do sucesso da cobrança. Eu tinha um chefe que falava para mim, olha, isso é antigo, hein, vocês vão ver. Cobrança, você tem sempre 2 fichas de cobrança, 2 papéis, 2 clientes, e você tem apenas uma ficha telefônica, né? Vocês sabem o que é ficha telefônica? Aquela que colocava no orelhãozinho, como se fosse uma moeda. Ele dizia isso, ou seja, o que ele queria dizer? Eu tenho sempre 2 clientes e eu só tenho crédito, vamos chamar assim, para ligar para um. Eu preciso escolher, eu preciso entender quem eu antecipo, quem eu saio na frente. E por que é importante isso, né? A gente tem aquela visão sempre, e isso é fato em qualquer carteira, quanto maior o tempo de atraso, menor a perspectiva de recebimento, né? Então, essa acontece em qualquer tipo de carteira, né? A carteira com 30 dias é mais fácil de recuperar do que a de 60, de 90, enfim, isso tem vários motivos. Junta juros, agrupam prestações quando é um carnê, eu tenho valores aí onde eu estou endividado com outros também clientes, outros carnês, então à medida que o atraso é maior, eu vou tendo realmente mais dificuldade. E aí o importante é não só cobrar, mas eu tenho que chegar no devedor o mais rápido possível, né? Antes, porque provavelmente esse cara que está inadimplente com você também deve para outros credores. Quem chegar primeiro, quem convencer ou quem for ajudar ele a quitar esse débito primeiro, vai ganhar e vai recuperar essa dívida. Mas aí, então, né, gente, vamos lá. E qual que é a forma mais inovadora da gente fazer cobrança, da gente buscar a recuperação? A gente percebe no mercado que a maioria dos especialistas dizem que o maior desafio está na localização do cliente, né? Eu entendo, realmente, né? Hoje é difícil mesmo, o povo troca de celular como troca de roupa, mas de uma certa forma, se você criar um processo aí com uma série de alternativas, hoje existem diversos birôs de localização, né? Tanto os birôs negativos, a Serasa, o SPC, Boa Vista, mas outros birôs que disponibilizam endereço, telefones atualizados. É uma questão de estruturar esse processo e a gente trabalhar para cada vez procurar localizar mais o cliente, né? Então, como eu disse, né, eu entendo, esse é um desafio, sem dúvida nenhuma, localizar o cliente. Mas eu entendo que tem um outro desafio, que esse sim é o maior de todos. E aí, partindo do pressuposto que o maior desafio é localizar o cliente, a questão está a hora que eu vou falar com o cliente. E aí, o maior desafio hoje é ouvir esse cliente, ouvir qual é a sua necessidade, ouvir o que ele precisa da gente. E aí, o que eu costumo dizer muito? A gente está fazendo cobrança hoje igual a que a gente fazia 20 anos atrás. E aí eu me lembro muito bem, a gente ensinou os cobradores o quê? Que ele tinha que conduzir a ligação, ele não podia se perder, ele tinha que ser soberano frente ao cliente. Era ele que tinha que direcionar o cliente, era ele que devia fazer as ofertas disponíveis, né? E ele tinha que fechar as negociações, né? E sem dúvida nenhuma, nesse perfil, eu posso afirmar para vocês hoje que cada lugar que eu vou ouvir uma ligação de cobrança, eu ouço muito mais o operador falando do que o cliente. E aí qual é a questão? A gente tem que ouvir melhor o cliente.
A gente tem que se relacionar melhor com o cliente. E aí, por quê? Se o perfil desse inadimplente mudou, a cobrança tem que mudar também. Eu não posso continuar fazendo cobrança da forma como eu fazia, né? Esse processo tem que mudar. E o que tem que mudar? Eu acho que a gente tem algumas questões. Então vamos lá. A primeira é, de novo, entender o motivo do atraso. Entender se esse cliente está disposto a pagar. A grande maioria dos clientes está disposto a pagar, mas ele não consegue, ele não sabe como, a gente tem que ajudar. E aí é preciso entender o quanto que pode ser pago, qual é o valor que ele se dispõe no mês, a partir de quando. Esse é o grande desafio, que não é do cobrador muitas vezes, é o desafio de quem é o gestor de cobrança, criar planos de negociação efetivos, planos que efetivamente consigam fazer o cliente aquitar o débito. Então, assim, no segundo grupo, eu tenho que oferecer ajuda. Ajuda de alguém que não está querendo passar essa ligação e ir para outra, ir para outra, ir para outra. Alguém que parece estar efetivamente preocupado com a situação. Cada contratinho lá é um ser humano que está precisando de ajuda, é um dinheiro que a tua empresa está perdendo. Isso tem que ser tratado com carinho, com humanidade. Oferecer alternativas para a quitação do débito. Eu vejo muita gente falando, poxa vida, eu estou devendo para o banco X, faltava 6 prestações, aí eu liguei lá, os caras querem que eu faça um financiamento em 24 prestações. Pô, eu não quero. É óbvio, 24 prestações, vai alongar a dívida, vai botar mais juros. Não funciona. O cliente quer pagar, de repente, em 8, em 10 e acabar com a tua dívida. E assim, eu tenho que ter ofertas que realmente sejam atrativas para liquidação à vista ou parcelada. E aí, uma coisa importante que eu tenho falado em todas as minhas palestras, em todos os locais que eu costumo passar, é hora da gente repensar nossa visão capitalista. Por que eu estou dizendo isso? Vamos lá, imagina um cliente, ele teve lá um empréstimo em 12 vezes. 12 vezes tem os juros do prazo de 12 vezes. Aí ele chegou na sexta, ele não conseguiu pagar. Então ele atrasou as outras parcelas. Essas parcelas já têm os juros do plano. Vamos lá, eu queria parcelar. Aí eu vou parcelar aqui em 10 vezes, eu vou colocar mais os juros, que na grande maioria das vezes é maior do que os juros inicial. Legal, aí ele foi lá, pagou mais 4 prestações, abriu o bico de novo. Eu vou lá e o que eu faço? Coloco mais juros, dou mais prazo e mais juros. Chega uma hora que provavelmente, se a gente for fazer a conta, esse cliente já pagou o principal dessa dívida faz tempo. Eu costumo sempre contar de um caso que eu li alguns anos atrás, que foi para o STJ, era um caso de um cliente de veículo. Era um cliente de um banco de financiamento de veículo, um Gol. Esse cliente tinha feito um plano de pagamento de 44 vezes no carnê. E ele pagou 42 prestações. Faltaram 2. Totalizava a dívida R$ 2.500. O que aconteceu? Não sei do histórico de cobrança, mas chegou no momento de fazer a apreensão do veículo. E o banco entrou lá com medida de busca e apreensão, o carro foi pego e o cara entrou com recurso, dizendo que ele já tinha pago 42 prestações. Esse negócio se desenrolou, foi para níveis superiores, chegou no STJ e o STJ deu ganho de causa para o banco. Eu não duvido e eu não discordo da decisão do tribunal. O carro é do banco, não foi pago tudo, o carro é do banco. A minha questão e a minha grande pergunta é outra. Será que este banco entrou em contato com esse cliente, que não era picareta, ele pagou 42 prestações, faltaram 2. Será que ele entrou em contato com esse cliente? Ele ofereceu uma condição real e verdadeira e factível para esse cliente quitar essa dívida? Ou será que ele, de repente, nem conseguiu falar direito, nem conseguiu negociar, e aí ele levou lá um carro, que muitas vezes a gente não sabe, que ele teve custo de leilão, custo de deslocamento, custo de guincho, talvez isso ficou mais caro que os R$ 2.500.
Então, é nesse sentido que eu falo. A dívida é devida, ela é devida, ninguém está discutindo isso. E eu tenho 25 anos nesse mercado de cobrança, não é agora que eu vou dizer que não, deixa para lá. Não, não deixa para lá. O que é dívida, mas a gente precisa repensar quanto que a gente quer ganhar desse inadimplente, se a gente já não ganhou o que era suficiente. Então, pessoal, é a hora da cobrança rever seu papel. Eu acredito que a gente está vivendo um momento de transformação. É preciso que a gente entenda para onde vai. Esse cliente, se a gente está falando que são 63 milhões de pessoas com o nome negativado, a gente está falando aí quase 50, 55% da população economicamente ativa. Para quem eu vou dar crédito daqui a pouco? Se eu não buscar recuperar esse cliente, tratar ele diferente, resgatar ele, ajudar ele a pagar essa dívida, e ajudar a pagar a dívida, gente, não tem nada a ver com promessa política. Eu vou anistiar, eu vou tirar o nome do SPC. Não é isso. Ajudar é ajudar efetivamente. O cliente, quando comprou, ele teve orgulho de conseguir aquele crédito. Nada melhor do que ele conseguir pagar aquele crédito de forma suficiente, madura e responsável. E a maioria desses clientes quer isso, quer pagar essa dívida. E aí a gente precisa ajudar. É só isso que a gente precisa fazer. Ajudar o cliente e fácil não é. Fácil não é localizar, fácil não é achar uma alternativa. A gente vive um momento difícil, efetivamente, no nosso país, um momento de uma crise grande. Sabemos lá como é que vai ficar daqui para frente, né? A expectativa política e para um novo presidente ela é grande, mas a gente sabe que não é um homem só que vai resolver o problema todo desse país. É importante, então, a gente ter consciência, seja qual for o seu partido, seja qual for a sua escolha, votar com consciência para que a gente possa ter, a partir do ano que vem, um Brasil mais justo e um Brasil melhor para todos nós. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Como eu disse, eu sou Eduardo Tambellini, eu tenho aí 25 anos de atuação nesse mercado de risco, crédito, prevenção à fraude e recuperação de cobrança. Tem um livro também que lancei o ano passado, chamado Histórias de Cobrança. É um livro que foi um orgulho para mim poder escrever, poder contar uma série de histórias, sem dizer de onde são, mas contando histórias, e as pessoas que viveram essas histórias se identificam. Mas é um manual, chega a ser um manual para você fazer gestão de cobrança. Mais uma vez eu queria agradecer vocês, tenham um excelente congresso, aproveitem e eu me coloco à total disposição aqui para qualquer contato, qualquer necessidade. Muito obrigado e um grande abraço.